Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas parcelas estão saindo da sua conta esse mês? 1, 2, 5? Porque eu já fui a pessoa que não sabia nem responder essa pergunta. Não por falta de inteligência, mas por falta de atenção. Eu me chamo João. Tenho 40 anos, trabalho com carteira assinada há mais de 15 anos, pago minhas contas em dia e durante muito tempo achei que estava indo bem. Tinha um hábito, porém, que eu nem percebia que estava sabotando o meu futuro financeiro. Todo mês, sem falta. Toda vez que eu via uma promoção, na loja, na internet, no shopping, meu cérebro fazia um cálculo rápido. 10 vezes sem juros? Cabe no bolso. E eu parcelava, sem culpa, com a sensação de que estava sendo inteligente. Afinal, sem juros é de graça, né? Parcelei geladeira, parcelei celular novo, parcelei sofá, televisão, até uma viagem de férias. Cada compra parecia uma decisão razoável na hora, mas um dia, sentado na mesa da cozinha com o extrato bancário na mão, eu fiz uma conta simples e o que eu vi me deixou sem fala, mais de R$ 900 saindo da minha conta todo mês. Todo mês, só em parcelas. Dinheiro que eu nunca via, nunca sentia, mas que sumia antes mesmo de eu poder decidir o que fazer com ele. E aí veio o pensamento que mudou tudo. E se esse dinheiro estivesse rendendo para mim, em vez de ir embora? Porque o preço real daquela compra parcelada nunca estava na etiqueta. Nunca. O custo verdadeiro era invisível e silencioso. Exatamente como o nome do nosso canal nesse vídeo, eu vou te mostrar o custo real do parcelamento. Vou colocar os números na mesa, sem economês, sem papo complicado, do jeito que eu gostaria que alguém tivesse me explicado quando eu tinha 30 anos. E mais do que isso, vou te mostrar o que acontece com esse mesmo dinheiro quando você faz uma escolha diferente. Quando você decide investir em vez de parcelar. Fica até o final, porque os números que eu vou te mostrar podem mudar a forma como você enxerga cada compra parcelada pelo resto da vida. Bem-vindo ao canal Renda Silenciosa. Fica até o final, porque os números que eu vou te mostrar podem mudar a forma como você enxerga cada compra parcelada pelo resto da vida. Bem-vindo ao canal Renda Silenciosa. Quando o vendedor diz 10 vezes sem juros, parece um presente. Parece que a loja está te fazendo um favor. Mas será que é isso mesmo? Pensa comigo. A loja tem custos, tem funcionários, aluguel, estoque. Se ela te parcelou sem cobrar juros, de onde vem o lucro dela? A resposta é simples. O preço já veio embutido. Na maioria das vezes, o produto parcelado em 10 vezes sem juros custa mais do que custaria se você pagasse à vista. Experimente isso. Na próxima vez que for comprar algo parcelado, pergunte qual é o desconto para pagamento à vista. Em muitos casos, você vai ouvir algo entre 5% e 15% de desconto. Isso significa que, ao parcelar, você está pagando mais, só que de forma diluída, invisível, distribuída em parcelas que parecem pequenas, mas somam um valor maior. Mas esse ainda não é o custo mais importante. Existe um custo que vai além do preço do produto. Um custo que a maioria das pessoas nunca calcula. Eu chamo de custo de oportunidade. Custo de oportunidade. Parece um termo complicado, mas é simples de entender com um exemplo prático. Imagina que você vai comprar uma televisão de R$ 3.000. O vendedor oferece 10 vezes de R$ 300 sem juros. Você aceita. Parece ótimo, mas agora imagina outra situação. E se você tivesse esse dinheiro disponível e, em vez de comprar a televisão parcelada, você investisse esses R$ 300 por mês durante 10 meses? Em um investimento conservador, como um CDB, que rende 100% do CDI, que é uma das opções mais seguras do mercado. Esse dinheiro estaria rendendo enquanto ficava guardado. Não estou falando de bolsa de valores, não estou falando de risco. Estou falando de renda fixa, simples, segura, acessível para qualquer pessoa com conta em banco. Ao final dos 10 meses, além de ter o valor da televisão, você teria também os rendimentos acumulados. Não é uma fortuna, mas é dinheiro que trabalhou por você, em vez de ir embora. Agora multiplica isso por todas as compras parceladas que você fez nos últimos 12 meses. Geladeira, celular, sofá, viagem. Cada parcela que saiu poderia ter sido um tijolo na construção do seu futuro. Isso é o custo de oportunidade. Cada vez que você parcela, você não está só gastando dinheiro, você está abrindo mão do rendimento que esse dinheiro poderia gerar. 30. E o mais impressionante, esse custo nunca aparece na fatura. Nunca aparece no boleto. Ele é completamente invisível. Mas ele é real e ele é gigante ao longo do tempo. Vamos colocar números reais nisso. Eu sei que você aprende melhor quando vê o concreto, porque eu também aprendo assim. Cenário 1. João parcela R$ 900 por mês durante 12 meses em diversas compras. No final do ano,
ele gastou R$ 10.800 em parcelas. Saldo investido: 0. Cenário 2. João decide cortar metade das compras parceladas e investir R$ 450 por mês em renda fixa conservadora, durante 12 meses. Com um rendimento próximo ao CDI, que historicamente tem girado entre 10% e 13% ao ano nos últimos anos, esse valor, acumulado ao longo de 12 meses, já começa a trabalhar de forma consistente. Não vou inventar números específicos aqui, porque a taxa muda conforme a economia. Mas o princípio é sempre o mesmo. Dinheiro investido regularmente cresce. Dinheiro gasto em parcelas some. Quando você projeta isso para 5 anos? Para 10 anos? A diferença entre os dois caminhos se torna tão grande que chega a ser difícil de acreditar. Esse é o poder dos juros compostos trabalhando a seu favor, em vez de trabalhar contra você, como acontece quando você entra no crédito rotativo ou no financiamento com juros. No Brasil, os juros compostos são usados como arma contra o consumidor o tempo todo. Cartão de crédito rotativo, cheque especial, crediário com juros embutidos. Todos usam os juros compostos para crescer a dívida, mas esses mesmos juros compostos podem ser seus aliados mais poderosos, quando você está do lado certo da equação. Quando você é o investidor, não o devedor. A pergunta que você Mas João, eu não tenho dinheiro sobrando para investir. Minhas parcelas já consomem tudo? Eu ouço isso o tempo todo. E entendo. Porque eu mesmo disse essa frase por anos. Mas deixa eu te mostrar de onde o dinheiro pode vir. O primeiro passo não é encontrar dinheiro extra. É parar de comprometer dinheiro futuro. Cada nova parcela que você assume hoje é uma fatia do seu salário do mês que vem. Já gasta antes de receber. Pensa nisso como uma corrente. Cada compra parcelada adiciona mais um elo. E chega um ponto em que você está preso. Sem espaço para respirar, sem margem para emergência, sem capacidade de investir. A saída não começa com um grande gesto. Começa com uma decisão simples. A próxima compra parcelada que eu ia fazer, eu vou esperar. Vou guardar o valor das parcelas. E vou comprar à vista quando tiver o dinheiro. Isso tem um nome no mundo das finanças. Comprar à vista com mentalidade de parcelado. Você separa o valor da parcela todo mês, como se estivesse pagando, mas está, na verdade, acumulando. Quando você junta o dinheiro e compra à vista, 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. Você negocia desconto, você não compromete renda futura e você ainda pode ter rendido alguma coisa no período em que o dinheiro ficou guardado. É uma virada de chave mental. Não é sacrifício, é estratégia. A mesma estratégia que pessoas financeiramente tranquilas usam, mas que raramente alguém ensina de forma simples. Agora, eu preciso ser honesto com você. Nem todo parcelamento é necessariamente ruim. Existem situações em que parcelar pode fazer sentido, desde que você entenda as regras do jogo. Se você tem o dinheiro disponível, vai parcelar sem juros e vai aplicar o valor total em um investimento que rende mais do que a inflação durante o período das parcelas. Aí sim, o parcelamento pode ser uma ferramenta inteligente. Isso se chama arbitragem financeira. Você usa o crédito da loja como se fosse um empréstimo gratuito, enquanto seu dinheiro trabalha para você em outro lugar. Mas atenção, essa estratégia exige disciplina de ferro, porque se você usar o dinheiro que estava investido para outra coisa, a conta não fecha mais. E aí o parcelamento vira armadilha novamente. A grande maioria das pessoas que parcela não tem o valor investido em paralelo. Parcela porque não tem o dinheiro. E essa é a diferença fundamental entre usar o crédito Veja a diferença. Com reserva, parcelar é uma ferramenta. Sem reserva, vira uma muleta, deixando você em apuros financeiros. Se você só consegue comprar algo porque existe o parcelamento, você não tem condições de comprar esse produto agora. E o parcelamento está apenas antecipando um gasto que seu orçamento ainda não comporta. Então o que fazer a partir de agora? Eu vou te dar um caminho simples. Não perfeito, simples. Porque simples é o que funciona para quem está começando. Primeiro, levanta todas as suas parcelas atuais. Abre o extrato do cartão, do banco, do crediário. Soma tudo. Olha esse número com coragem. Segundo, classifica cada parcela. Quais são de necessidade real? Quais foram impulso? Quais você se arrepende? Esse exercício já vai te revelar padrões que você não percebia. Terceiro, a partir deste mês, não assuma nenhuma parcela nova sem antes perguntar a si mesmo: eu tenho esse dinheiro guardado? Se não tenho, eu realmente preciso disso agora? Quarto, cada real que você deixar de comprometer em parcela nova, direcione para uma reserva. Pode ser uma poupança no começo. O importante é o hábito de guardar, não o rendimento inicial. E quinto,
Quando sua reserva atingir pelo menos um mês de despesas, comece a migrar para investimentos de renda fixa com melhor rendimento, como CDB, LCI ou LCA, opções seguras, acessíveis, com liquidez. Não precisa entender tudo de uma vez, não precisa ser especialista, precisa começar. Porque o maior erro que eu cometi não foi parcelar a geladeira, foi passar anos sem dar o primeiro passo. Quando eu olho para trás e vejo todos os anos que passei parcelando sem pensar, eu não me culpo. Ninguém me ensinou diferente. A escola não ensina. Os pais muitas vezes também não sabem. A sociedade inteira nos incentiva a consumir agora e pagar depois. Mas quando eu aprendi que cada parcela era uma escolha e não uma obrigação, tudo mudou. Porque escolha dá poder. E poder dá liberdade. Hoje, antes de qualquer compra, eu faço uma pergunta diferente. Não é mais cabe no bolso. É esse gasto vale mais do que o que esse dinheiro poderia se tornar? Às vezes a resposta é sim. Uma geladeira que quebrou, um remédio, uma reforma necessária. Existem gastos que não têm escolha. Mas a maioria das compras parceladas que eu fiz na vida não era necessidade. Era impulso vestido de oportunidade e a propaganda é mestre nisso. Só hoje. Últimas unidades. 10 vezes sem juros. São gatilhos criados para te fazer agir antes de pensar. E quando você age antes de pensar, quem lucra não é você. Quando você aprende a pausar, respirar e calcular, você começa a jogar um jogo diferente. Um jogo em que o tempo trabalha a seu favor. Quero te falar sobre algo que mudou completamente a minha relação com o dinheiro. Algo que parece simples, mas que tem um poder quase mágico: o tempo. Os juros compostos são chamados de a oitava maravilha do mundo. Uma frase atribuída a Albert Einstein, e que faz todo sentido quando você vê os números. Juros compostos significam que você ganha juros sobre os juros. Ou seja, o seu dinheiro cresce sobre ele mesmo, mês após mês, ano após ano, de forma acelerada. Quando você está do lado do devedor, os juros compostos são devastadores. É por isso que a dívida no cartão rotativo pode dobrar em menos de um ano no Brasil. Mas quando você está do lado do investidor, os juros compostos são o seu maior aliado. Com o tempo, pequenas quantias mensais se transformam em valores que parecem impossíveis de acreditar. E aqui está a parte mais importante. O ingrediente mais valioso dos juros compostos não é a taxa de juros, é o tempo. Quanto mais cedo você começa, mais poderoso o efeito. Por isso, mesmo que você tenha 40 anos agora e sinta que começou tarde, você não começou tarde. Você está começando no momento certo, hoje. Porque amanhã vai ser ainda mais tarde. Cada mês que você adia o primeiro investimento é um mês a menos de juros compostos trabalhando para você. E esse mês perdido nunca volta. Mas onde investir de forma segura, sem risco, sem complicação, sem precisar entender de bolsa de valores? Para quem está começando agora, a renda fixa é o ponto de partida ideal. E no Brasil, temos opções excelentes e acessíveis. A primeira é o Tesouro Direto, especificamente o Tesouro Selic. É um título do governo federal considerado o investimento mais seguro do país. Rende próximo à taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. A segunda opção são os CDBs, Certificados de Depósito Bancário. São títulos emitidos por bancos. Os melhores CDBs de bancos médios costumam render 100% do CDI ou mais e são protegidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, em até R$ 250 mil por instituição. A terceira são LCI e LCA, letras de crédito imobiliário e do agronegócio. A grande vantagem dessas aplicações é que são isentas de imposto de renda para pessoas físicas. Isso significa que, mesmo com uma taxa nominal menor, o rendimento líquido pode ser superior ao de um CDB tributado. Todas essas opções estão disponíveis em bancos digitais com aplicações mínimas baixas, em alguns casos a partir de R$1. Não existe mais desculpa de que é preciso ter muito dinheiro para começar a investir. O importante não é onde você investe no começo, é que você comece. A perfeição é inimiga do início. Um investimento bom e começado vale muito mais do que um investimento perfeito que nunca saiu do papel. Eu quero que você feche os olhos por um segundo, ou se estiver dirigindo, não feche, por favor. Mas imagine você daqui a 5 anos, sem parcelas acumuladas, com uma reserva de emergência formada, com um investimento crescendo todo mês silenciosamente, enquanto você dorme. Não é riqueza da noite para o dia, não é promessa de enriquecimento rápido, é algo muito mais valioso, é segurança, é liberdade de escolha, é a sensação de que o dinheiro está trabalhando por você. E não ao contrário, essa transformação não começa com um grande sacrifício. Começa com uma pequena decisão, uma compra que você deixa de parcelar, um valor que você guarda em vez de gastar.
Um hábito novo que com o tempo muda tudo. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Você não precisa abrir mão da vida boa para chegar lá. Você só precisa aprender a adiar o consumo impulsivo e transformar esse adiamento em construção. O João de 40 anos, que parcela tudo, não precisa desaparecer da noite para o dia. Ele só precisa, aos poucos, ir sendo substituído pelo João que pensa antes de agir. Pelo João que vê cada real como uma semente e não como uma fumaça. Então vamos recapitular o que vimos hoje. De forma rápida e direta, Pontatrelar sem juros não é de graça. O custo está no preço do produto, no desconto à vista que você abre mão e principalmente no custo de oportunidade. O dinheiro que poderia estar rendendo e não está, os juros compostos podem ser seus aliados mais poderosos, mas só se você estiver do lado certo. Do lado do investidor, não do devedor. Existe um caminho simples e seguro para começar. Levantar suas parcelas, cortar o que é impulso, guardar a diferença e migrar progressivamente para a renda fixa conservadora. Não precisa ser muito, não precisa ser perfeito, precisa ser agora. Porque o tempo é o ingrediente mais valioso de todos, e cada mês que passa sem investir é um mês que não volta. Eu, João, aprendi tudo isso da forma difícil. Mas você não precisa aprender assim. Esse canal existe exatamente para encurtar esse caminho para você. Se esse vídeo fez sentido para você, me faz um favor, clica no joinha aqui embaixo. Parece pouco, mas ajuda muito esse canal a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. E se você ainda não está inscrito na Renda Silenciosa, inscreve-se agora e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo, prático, sem enrolação, feito para quem tem acima de 40 anos e quer finalmente ver o dinheiro trabalhar a seu favor. Nos vemos no próximo vídeo. Cuida do seu dinheiro porque ele pode cuidar de você.